People say I'm lazy, dreaming my life away. Well, they gave me all kinds of warnings, designed to enlighten me. When I say that I'm okay, well, they look at me kind of strange. Surely you're not happy now, you no longer play the game. Olá pessoal, mais um vídeo aqui da discografia comentada dos Beatles. Hoje eu vou falar deste álbum aqui, Double Fantasy, disco lançado em exatamente 17 de novembro de 1980, portanto, há quase 40 anos atrás. É tempo pra dedéu. 40 anos também que nós estamos sem o nosso John Lennon na face deste planeta maluco que a gente vive. Gente, nossa, esse disco tem uma importância tão grande, embora ele não seja o melhor trabalho musical do John Lennon. E para mim, o John Lennon, em primeiríssimo lugar, é a música, né? A música que eu me acostumei a ouvir desde cedo, que me acompanhou, foi a trilha sonora da minha vida até os dias atuais. Mas esse disco, ele foi assim, ele teve um percurso, bom, trágico, evidentemente, porque coisa de 20 dias depois o John morreria, né? Durante esses 20 dias que antecederam ao falecimento do John, esse disco foi muito malhado, foi muito criticado. Muita gente considerou esse álbum um álbum assim fraco e até elogiou mais as músicas da Yoko do que as músicas do John Lennon, né? Olha só, fazendo um pequeno retrospecto, o John Lennon, nas entrevistas que ele deu na época, lógico, né, aquele velho estilo dele que ele tinha, né, ele gostava de muita publicidade também, ele criava umas histórias assim, né, e ele dizia que ele tinha feito uma viagem com o iate dele lá para as Bermudas, para Rhode Island, naquela ocasião, né, tipo junho de 1980, e aí no meio lá teve uns dias ali que rolaram uma tempestade, né, rolou uma tempestade muito forte ali num daqueles dias, e aí ele disse que ele foi obrigado lá, porque a tripulação toda lá, o pessoal que estava com ele, eles ficaram cansados, então ele assumiu lá o comando do iate, então aquilo foi muito importante para ele, ele se sentiu, né, assim, senhor de si, né, seguro, bastante seguro, né. Há também aí uma história que diz que a Yoko mandou ele para essa viagem, para ele aprender a se virar sozinho, né? Assim, uma série tem tanta história, assim, e na maior parte delas, assim, eu vejo muitas incoerências, né? Como é que a Yoko mandou ele viajar para ele adquirir, vamos dizer, autonomia, né? Sair lá do Dakota, parar de depender dela, que estava cuidando da fortuna toda deles, ela que afinal de contas impôs o retiro para ele, né? Aí ela vem com essa de mandar o John Lennon para uma viagem nas Bermudas para ele aprender a se virar sozinho. Tem umas incoerências assim, né? Que a gente percebe que muita coisa assim, foi trololó, né? Falatório que fizeram na época lá, a própria Yoko Ono, o John Lennon, nas entrevistas dele, né, que ele começou a compor depois dessa viagem. Nada, ele começou a compor as músicas desse disco por volta de 1977, na casa dele.
O John estava lá retirado, mas como eu já não me canso de falar, ele permaneceu compondo. Ele gravava lá umas demos, ele acabava algumas canções, outras ele deixava pela metade. O que aconteceu foi que provavelmente o John Lennon resolveu que gostaria de gravar um disco de volta, de retorno, depois dessa viagem do iate. Não sei por que motivo. Provavelmente porque era uma ideia que ele já vinha amadurecendo há muito tempo, antes da viagem, né? E provavelmente também quem colocava um certo entrave era a própria Yoko Ono, que não queria que o cara saísse lá do retiro dele e não começasse a dividir as atenções dele novamente com o mundo, dos fãs e etc e tal, da grande mídia. O fato é que também rola um boato de que a grande libertadora do John Lennon, Yoko Ono, foi quem, na verdade, autorizou a gravação do disco de retorno do John. Então, tem uma história, assim, que eu já li em alguns livros, que diz o seguinte: a Yoko estava vendo que ele estava lá meio aflito para gravar um disco, aí chegou e falou: Você quer gravar? Você quer gravar? Ele falou, como assim? A descrição da entrevista diz mais ou menos isso. Como uma criança, ele falou: eu quero gravar. Juro pra vocês, assim, uma coisa assim, yup, quero gravar, né? Quer dizer, lá nada condiz ali, né? A Yoko querendo que o cara fosse autônomo, por outro lado, ela autorizava ele a isso e aquilo. E segundo um relato do próprio Jack Douglas, que produziria o disco, ou do David Giffen, que, o dono da gravadora que lançaria o disco, me parece que é o Jack Douglas. Naquele livro, A Guerra pelo Monopólio dos Beatles, uma coisa assim, o título que saiu aqui no Brasil, inclusive, que tem a foto de Abbey Road, né? Ali o cara fala que quando a decisão de gravar um novo disco foi da Yoko e que o John estava achando que iria gravar um disco só dele, mas que aí a Yoko chegou na cara de pau e falou: não, o disco vai ser meu e seu. Nós dois vamos gravar juntos. E aí se criou toda uma publicidade em torno da narração de canções que mostravam a dinâmica de um casal, vamos dizer, um casal que havia dado certo, um casal perfeito, tinha lá suas agruras, as suas diferenças, como as próprias canções mostrariam, né, ali nas letras e tal, mas que no cômputo geral era um casal vitorioso. A vitória assim, de um homem e de uma mulher juntos, né? Criaram uma narrativa para o lançamento desse disco que era coisa assim, que envolvia muitas vertentes ali dos conflitos sociais, tipo feminismo, principalmente o feminismo, né? E que a Yoko era a grande mentora daquele acontecimento, coisa que foi ressaltada pelo John Lennon nas entrevistas e tudo mais. Então tinha toda essa mitologia em torno do lançamento do disco. Vejam bem, eu não sou contra o feminismo, não, hein? Eu sou casado com uma feminista, minha filha é feminista, então eu não tenho essa de ser contra o feminismo, não. Mas eu estou dizendo que na ocasião, 1980, se criou muita publicidade em torno disso, de uma coisa que não era verdade. As canções o Lennon já vinha compondo há muito tempo. Eles viviam um relacionamento estranhíssimo. Me parece que o John Lennon mantinha lá esporadicamente o relacionamento dele com a May Pang. O John Lennon não estava plenamente feliz. Ele queria voltar a gravar, ele queria voltar a encontrar o Paul McCartney, compor coisas com o Paul, mas ele, afinal de contas, acabava sendo, porque ele era um dependente nato da Yoko Ono, ele acabava sendo induzido a fazer o que ela queria. Então, também tem depoimentos que dizem que o Paul chegou a ligar quando ele soube que o John estava no Hit Factory de Nova York, gravando o disco novo. O Paul tentou falar com ele: porra, podemos fazer alguma coisa juntos, mas as ligações paravam sempre na Yoko, que não deixava o Paul McCartney falar com o Lennon, e por aí vai, né? Uma série de histórias. Bom, e o que sobra? Sobra o principal, que é a música. Quando o disco saiu, eu ouvi pela primeira vez, eu fiquei assim numa felicidade, uma coisa. Foi muito emocionante ouvir Starting Over, ouvir Clean Up Time, I'm Losing You, Beautiful Boy, Watching the Wheels, então, uma coisa linda.
Dear Yoko, né? E a própria Woman, né? Que é uma balada lindíssima, nos melhores termos do Rubber Soul, da fase Lennon no Rubber Soul. E tem até uma música aqui que supostamente é da Yoko, Hard Times Are Over, que encerra o álbum, que eu acho linda. E eu fico aqui, para mim, pensando, será que foi a Yoko que fez mesmo essa música? Pode até ser, que ela aprendeu a compor com ele, né? Mas é uma música tão bonita que eu desconfio que tenha sido o próprio John Lennon. Eu sei que tem gente que vai ficar brava comigo aí. Mas o fato é que esse disco desapontou os críticos, que esperavam que o John fizesse alguma coisa assim mais de vanguarda. Afinal de contas, ele era, lá nos anos 60, um grande farol, um grande visionário, né? Junto com os Beatles e com o Paul, claro. E todos esperavam que depois de 5 anos ele voltasse mostrando uma música mais ousada, talvez mais politicamente engajada. Não que discutir coisas de feminismo, louvar a própria esposa, colocá-la como uma pessoa assim de decisão, de igual para igual e tal. Eu acho até que Yoko mandava muito mais do que ele. É louvável, isso é político também, vamos dizer, mas todos esperavam mais musicalmente. E o que o John nos deu? Ele nos deu boas canções, são boas canções dele, né? Mas ainda com aquela aura de rock and roll dos anos 50. Starting Over, por exemplo, é uma música assim, que lembra muito, vamos dizer, um Elvis Presley, né, as baladas lá dos anos 50, dos Everly Brothers, né? Aquela coisa toda. Ou seja, o John, ele estava com o espírito dele, musicalmente falando, naquela praia ainda, né? Tem lá Clean Up Time, que eu acho que é a música, vamos dizer assim, mais sintonizada com a época, é um rock bem interessante, Clean Up Time, né? Um rock básico, com uma harmonia simples, mas com vários efeitos, inclusive lá uma percussão africana que rola por baixo, né? I'm Losing You é uma música bem ao estilo, tem uma harmonia e uma batida, vamos dizer, semelhante a How Do You Sleep, né? Beautiful Boy é uma balada acústica muito bonita, que lembra lá algumas coisas do Imagine. Watching the Wheels é uma música linda, mas tem lá a pegada meio Imagine na estrutura harmônica, né? Mas tem uma marcação de piano muito bonita, né? E Dear Yoko é uma música básica, é uma Oyoko do lado do Imagine, é uma Oyoko revigorada, vamos dizer assim, né? E Woman, como eu já disse, é uma música é a mais Beatle de todas as músicas, né? Uma balada também assim com uma estrutura harmônica bem conhecida, linda, uma música que ele fez em homenagem a Yoko, agradecendo a Yoko, né? Mas a curiosidade é que tem uma versão bootleg, né, dessa música em que ele canta a sua vida está em minhas mãos, ele canta para Yoko. Na versão oficial ficou a minha vida está em suas mãos, né? Tem essas essas pegadinhas. As músicas da Yoko foram consideradas mais assim atualizadas, mais em sintonia com a New Wave, que era aquele som, um rock inspirado em sintetizadores, numa batida meio dance, né? Mas aqui eu vou te falar, viu? Hard Times Are Over, eu acho a única música da Yoko nesse disco que presta, na verdade. Eu não gosto da Yoko Ono, gente. Eu não gosto, nunca gostei, não vou gostar jamais. Me desculpem aqueles que gostam, que defendem, que falam tal. Eu não gosto. O fato é que esse disco saiu, ele recebeu muitas críticas, ele ficou meio assim com uma vendagem meio tímida. Aí quando aconteceu o falecimento do John, ele foi um disco que passou a vender horrores, ele ganharia inclusive o Grammy no ano de 1982, mas aí, é claro, já entrou muito de uma reação afetiva, traumática, né, dos fãs, e foi um acontecimento que abalou mesmo ali, vamos dizer, sem exageros, o mundo ocidental naquela ocasião, né, porque morreu John Lennon dos Beatles, daquela forma que ele morreu.
Mas musicalmente foi um retorno assim que poderia ter sido melhor, poderia ter sido um álbum inteiro. Alguns anos depois, a Yoko lançaria, vamos dizer, as sobras de estúdio dessas sessões sob forma do Milk and Honey, né? Sob o título de Milk and Honey, que era, vamos dizer, o título que o John tinha em mente para um próximo disco. E aí a gente vai falar desse disco, claro, no tempo apropriado, mas aí a gente sabe que daria para fazer um álbum só dele, né? Acontece que a nossa amiga Yoko Ono meio que impôs mesmo. Esse disco contou com participação de músicos excelentes, como o Earl Slick, o Hugh McCragen, que tocou no Ram também, o Tony Levin, baixista, que tocava com Peter Gabriel, com o King Crimson, toca com o King Crimson até hoje, no contrabaixo, o Andy Newmark, que tocou com o George na bateria, Arthur Jenkins Jr., que tocou com o John mesmo no Walls and Bridges, né? Muita gente boa participou desse disco aqui, George Small nos teclados, né? Foi um disco produzido pelo John, pela Yoko e pelo Jack Douglas. Enfim, né, gente? O Double Fantasy foi um disco de retorno. Independentemente de tudo que cercou o lançamento desse disco, é um disco musicalmente relevante na carreira do John, né? As músicas dele que entraram, né, foram 6, é isso? 6 músicas. São músicas muito boas, muito ricas, assim, com uma pegada que só o John sabia dar, né, no tipo de rock que ele fazia, né? Aquela medida exata entre entre um sentimentalismo, né, dosado, equilibrado, com uma batida de rock, uma estrutura harmônica típica de rock, típica do estilo composicional dos Beatles, né? E com aquela voz dele metálica, grandiosa. Eu me lembro que quando eu ouvi Starting Over, que saiu primeiro num compacto, eu fiquei assim numa felicidade indescritível, porque não importava que fossem só 6 músicas, né? O que importava era que ele estava de volta, estava gravando, e aquilo para mim poderia significar ali um futuro com discos ainda melhores, né? Muitos discos pela frente. Infelizmente não seria o desfecho da história, né? Mas, de qualquer maneira, um disco importante, muito importante, né? Que trouxe de volta o nosso John Lennon naquela ocasião, depois de 5 anos escondido dos fãs e do grande público. Valeu, pessoal, vou ficando por aqui. Daqui a alguns dias tem mais vídeo aqui no canal Larry Beatles. Até mais para vocês, um abração.